Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui da nossa, da nossa página aqui do nosso Mundo Católico, Edgar Leandro Silva, Salve Maria. Estamos juntos e juntas mais uma noite para falarmos a respeito da nossa fé católica, né? Que coisa tão boa, coisa tão maravilhosa, né? Falarmos a respeito da nossa fé. Muito bem, por enquanto a Carla Cristina não chegou ainda, né? Estou estranhando, mas muito bem, vamos lá. Antes de tudo, né? Antes de darmos início, vamos falar hoje, sabe do quê? A respeito do latim na liturgia católica, tá certo? Então nós vamos estar comentando um pouco a respeito dessa questão do uso do latim. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês, meus irmãos e irmãs, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes e faze que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, não temos a Carla Cristina, mas temos a Dona Vera Lúcia. Boa noite, Dona Vera. Salve Maria. Está me ouvindo? A Dona Vera Lúcia está conosco aqui. Está me ouvindo, Dona Vera? Será que ela vai responder? Dona Vera? Agora eu estou meio cismado, né? Será que as pessoas estão me ouvindo, não estão me ouvindo? Dona Vera Lúcia está me ouvindo? Deixa eu ver por aqui. A Dona Vera Lúcia não falou nada. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Sim, está me ouvindo. Ah, então tá bom. Tá ótimo. É porque, Dona Vera, tem na última, acho que não sei se foi na semana passada, a Carla Cristina participou conosco, disse que não estava me ouvindo, né? Infelizmente. Aliás, foi na terça passada, foi no nosso programa do apostolado, ela não conseguiu me ouvir. Aí eu fiquei com um certo receio agora, né? Tá bom. Muito bem. Então, os nossos convidados de hoje, né? Além da Dona Vera Lúcia, que já está por aqui, a Luciclésia de Janira, também a Ana Luci, também é convidada. A Regina Ferri, ou Ferri, não sei qual é a pronúncia. A Carla Cristina, que não está aqui, mas foi marcada nessa postagem. O José de Maria, que eu é, não consegui encontrá-lo. Né? Não sei se ele é ainda amigo aqui do nosso desse Facebook de Leandro Silva, tá? Mas eu não consegui encontrar para marcar. E a Marilza Souza, tá certo? Muito bem, vamos lá começar então o nosso mundo católico, né? Falando a respeito da nossa fé católica. Né? Dona Vera Lúcia está bem? Ela botou sim duas vezes. Sim, sim. Muito bem. Essa daí ela tá. Gostaria de saber se a Dona Vera Lúcia está bem essa noite aqui conosco. Né? Vai ficar comigo até as 9h15, não vai? Até, até o final do horário aqui do nosso programa Mundo Católico. Né? Maravilha. Muito bem, então vamos falar do nosso santo, os santos do dia de hoje, certo? O primeiro santo que eu quero comentar é sobre São Charbel Macluf, acredito que é essa a pronúncia, Macluf, presbítero, tá certo? Ele é conhecido como o Padre Pio do Líbano, olha só. Charbel Macluf era um monge maronita que em 1875
Na correria fazendo bolo. Muito bem, é fazendo bolo e me assistindo, tá certo. Muito bem, dona Vera Lúcia, isso aí, muito bem. Então, como eu estava dizendo, o Padre Pio aqui do Líbano era um monge maronita que em 1875 conseguiu a licença para viver como eremita. Vivia sempre com Deus, no silêncio e na oração. Após a sua morte, foram-lhe atribuídas muitas maravilhas, sobretudo curas milagrosas. E ele foi canonizado pelo Papa Paulo VI, tá? São Paulo VI, ok? E a outra é Santa Cristina, Virgem e Mártir, tá certo? Ah, olha só quem chegou, estava demorando. Carla Cristina está chegando no pedaço. Boa noite, Carla Cristina. Boa noite. Seja bem-vinda, assim como a dona Vera Lúcia também, seja bem-vinda. Olha, hoje duas pessoas estão me assistindo, salve Maria, né? Muito bem, estão hoje me assistindo a Carla Cristina e a dona Vera Lúcia. Muito bem. Dona Vera Lúcia disse que já está fazendo bolo, preparando bolinho, né? É fazendo bolo e me assistindo ao mesmo tempo. Quero ver se ela é boa nisso mesmo, viu? Tá certo? Muito bem. Santa Cristina Virgem e Mártir. A jovem Cristina, mártir dos primeiros séculos, criou inimizades em sua família por causa de Cristo. Olha só que coisa. Seu pai e outras pessoas submeteram-na a crueldades para que abjurasse a fé sem sucesso, até que duas flechas dilaceraram sua vida. Sua memória é viva, sobretudo em Bolsena, onde nasceu. Tá certo? Muito bem. Se vocês quiserem saber mais detalhes a respeito da vida dessa daqui nem tanto, Santa Cristina não, mas do Padre Pio do Líbano, vocês podem acessar o site do Vaticano. Lá vocês vão encontrar maiores informações a respeito, né, mais detalhes da vida deste santo. Tá certo? Não só desse, de outros santos também da igreja. Tá? Muito bem, vamos falar sobre o latim na liturgia. A língua que a Carla Cristina mais gosta. Né? Ela já sabe rezar o latim, né? Só não reza porque está com vergonha. Estou sabendo de tudo, viu, Carla Cristina? Já estou sabendo de tudo. Viu? Muito bem. Então vamos falar sobre o latim na liturgia. Né? Embora na atualidade as línguas vernáculas sejam usadas na liturgia, a língua nunca tinha ouvido falar, né, sobre o Santo do Líbano. Pois é bom. Por isso que é bom a gente falar, não só falar de, aliás, ele é conhecido como Padre Pio do Líbano, né? Então por isso que é importante a gente falar de outros santos que tem na nossa igreja, né? Tem muitos santos que a gente já conhece, principalmente aqui do Ocidente, né? Mas tem santos do Oriente que a gente nunca ouviu falar. Eu particularmente nunca ouvi falar, entendeu? Então é importante a gente eu mencionar aqui no nosso mundo católico a respeito da vida dos santos, né? Nada melhor do que a gente conhecer melhor os santos da nossa igreja. Tá? É difícil nada, difícil nada. Você está com preguiça. Olha, preguiça é um pecado capital, viu? Viu, dona Carla Cristina? Deixe disso. Né? Nada de difícil. Não. Não, é fácil. É mais fácil que mamão com açúcar. Já ouviu falar nisso? Pois é fácil. Não só o latim, mas como qualquer língua que eu falo aqui, normalmente quando eu encerro o mundo católico, eu sempre digo que para aprender uma língua você precisa treinar. Não. Você precisa treinar. Assim como você treina o inglês, né? Apesar que o inglês normalmente aprendemos já na escola, né? O inglês, né? O espanhol, o francês, o latim é no mesmo caminho. Vai na mesma, é a mesma coisa, tá? Não inventa coisa não, tá bom? Então, embora na atualidade as línguas vernáculas sejam usadas na liturgia, a língua latina continua a ser a oficial para a Igreja Católica, conforme está no nosso Código de Direito Canônico, esse documento, né, esse livro importante, né,
que não só pelo livro, mas também pelo conhecimento que está no site do Vaticano, tá certo? Vocês podem ter acesso gratuitamente sobre todo o Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa São João Paulo II, né, em 1983. Então vocês podem ter todo esse conhecimento lá no site do Vaticano, ou então pode, eu até esqueci de separar o livro aqui do Código de Direito Canônico, tá certo? Ah, obrigado, Novega Lúcia, muito obrigado. Prazer é todo meu em estar aqui nas segundas-feiras com o nosso programa Mundo Católico, né? O primeiro dos 4 programas, né, que o apostolado tem, né? É o nosso Mundo Católico. Amanhã nós temos o programa do nosso apostolado, que é em outro lugar na nossa página, tá certo? Também na quarta-feira nós temos o História da Igreja. É importante conhecer a nossa história da igreja, né? E na quinta-feira nós temos o Notícias Católicas com comentários, né? Então, tudo tem a ver com a nossa fé católica, né? Que maravilha. Não, eu não falo todas as línguas não, viu, cara Cristina, tá? Não. Eu só falo o meu português, viu? Só falo português. Ah, Gustavinho Santos. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Boa noite, Gustavinho Santos entrando aqui, participando. Foi marcado, né? Marquei, né, aí na postagem. Por que há essas marcações, né? Essas marcações, porque as pessoas que são marcadas, normalmente elas participam das enquetes, respondem às enquetes. Então, como uma forma de incentivo, por que não convidá-las para participar do nosso mundo católico aqui? Entendeu? Então, por isso que são marcadas, certo? Aqui, por este Facebook, dá para marcar, né? Dá para convidar ou dá para marcar, mas aí eu prefiro fazer as marcações, ok? Amanhã no programa do apostolado só dá para convidar, lá eu não consigo marcar, né? Tá certo? Muito bem. Gustavinho Santos, dá para fazer, ler e curtir a mensagem de boas-vindas lá, né, meu querido? Vamos lá, ler para a gente avançando, né, com as etapas aí do nosso apostolado de defesa católica. São 7 etapas, tá certo? Então, o apostolado busca amigos e amigas de qualidade, né? A dona Vera Lúcia, que está aqui comigo, acompanhando, né, com o maior prazer essas minhas lives, né, esses nossos programas aqui do nosso apostolado, é uma amiga de qualidade, passou por algumas etapas aí do nosso trabalho, tá certo? A Cara Cristina começou, né, foi até a 5ª etapa, depois correu, né, não quis mais saber, né? E o Gustavinho Santos está iniciando, né? Mas aí tem que dar, vamos seguir em frente, tá certo? Tá bom? Muito bem. Então, essa questão do latim, gente, olha, a questão do latim na igreja não está relacionada ao tempo, né? Não está relacionada ao tempo, nem ao lugar, nem em questão como nas outras. Não é a igreja que deve se adaptar, isso é uma coisa importante, porque não é a igreja que deve se adaptar ao homem, mas é o homem que deve se adaptar à igreja. O que fundamenta a utilização do latim na igreja são aspectos doutrinários que justamente contribuem, portanto, para a santificação dos próprios fiéis. Tá? Certo? São os próprios santos que defendem arduamente a utilização do latim na Santa Missa. Entre eles podemos destacar, sabe quem? São Francisco de Sales. Né? Ele refutou cada ponto dos protestantes em uma série de panfletos, reconvertendo praticamente todos os 72 mil habitantes, né, de uma cidadezinha chamada Chablais, que tinha caído no protestantismo. Esses panfletos estão compilados em um livro denominado A Controvérsia Católica. Né? Veja que interessante. Né? O próprio Concílio Vaticano II, no seu documento chamado Sacrosancto Concilio, né, número 36, ele disse assim: seja conservado o uso da língua latina nos ritos latinos. Tá? O mesmo documento diz assim: providencia-se que os fiéis possam juntamente rezar ou cantar em língua latina as partes do ordinário que lhes competem. Ok? Isso é o que ensina o Concílio Vaticano II na Sacrosanto Concílio. Tá? Também os papas ao longo da história também já comentaram e já falaram do latim. Vamos citar alguns aqui. Né? O Papa Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei,
né? Ele explicou lá que o uso da língua latina é claro e nobre indício de unidade e um eficaz antídoto contra todas as corruptelas da pura doutrina, né? Também o Papa São João XXIII, no documento chamado Veterum Sapientia, ele disse que o antigo uso da língua latina seja mantido e onde houver caído quase em abandono seja absolutamente restabelecido. Ninguém por novidade escreva contra o uso da língua latina nos sagrados ritos da liturgia, né? São as palavras de um Papa Santo, né? São João XXIII, né? Uma boa noite aí para Irene de Oliveira, que está acompanhando também esse nosso programa Mundo Católico de hoje. O latim exprime de maneira palmar e sensível a unidade e a universalidade da Igreja. Foi o Papa João Paulo I, né, conhecido como Papa do Sorriso, né? Ele disse isso em um discurso ao clero romano, certo? Muito bem. As missas no rito romano nunca deixaram de ser em latim, né? Apenas houve a autorização do Papa Paulo VI, né, São Paulo VI, para a celebração em vernáculo, né? Ou seja, na língua de cada país. No nosso caso, no Brasil, a língua portuguesa. O latim, entretanto, não foi abolido. Basta prestar atenção às missas do Papa e mesmo em algumas organizações veremos que são celebradas seguidamente no idioma latino, certo? O latim é uma língua já morta, portanto fixa, ressuscitada pela Igreja, para louvar um Deus que morreu e ressuscitou. Uma língua morta que a Igreja ressuscitou. Veja que coisa bonita, né? Né, cara Cristina? Não é bonito isso? Né, dona Vera? Né? O latim é uma língua morta, né? Uma língua morta, né? Mas, portanto, por ser morta, ela é uma língua fixa. Ela não muda o seu significado. Então, o que era falado em 1900, em 2023, é a mesma coisa, né? Já o português, como é uma língua vulgar, né? É uma língua viva, né? É uma língua que muda de localidade para localidade, né? A variabilidade no tempo e no espaço da língua vulgar é enorme. O que aqui no Nordeste significa algo, lá para o Gustavinho Santos, né, no Rio de Janeiro, já significa outra coisa, né? Estamos falando da mesma coisa, mas com significados, com palavras diferentes, né? Como fazer então? Seria necessário, né, nesse caso, uma revolução a cada década, né? E em cada lugar específico tirar, acrescentar, mudar, e com isso a precisão vai sendo completamente perdida. Muito bom, né? Tá vendo? Outro exemplo, né? Um exemplo aqui, claro, a palavra formidável. Hoje dizer que se assistiu a um filme formidável significa que assistiu a um filme excelente, né? Um filme formidável, né? Entendeu? Entretanto, a palavra formidável significa literalmente que dá medo. Olha só, tá vendo? Você sabia disso, Carla Cristina? Hein, Dona Vera, sabia disso? Pois é. Literalmente, a palavra formidável, antigamente, ela significava dar medo. Por isso a igreja, ela usa uma língua morta, no qual as palavras têm seu sentido cristalizado e, portanto, dificulta a introdução de até erros doutrinários, né? Na missa não precisa. É uma coisa importante a gente entender. Que acredito que uma das grandes barreiras, né, daqui a pouco eu vou contar uma historinha aqui, né, não muito longa, que não temos, o nosso programa não tem muito tempo, não é muito longo, mas na missa não precisamos entender as palavras. Olha cá, Cristina, em Recife tem a missa tridentina, tem a missa no bairro de São José. Eu estou doido para ir aí em Recife para que poder assistir esta Santa Missa, né? Se Deus quiser, vai haver oportunidade de ir aí, né, assistir nos domingos, né, 11 horas da manhã, lá na igreja, Oratório Nossa Senhora do Rosário. Fica no bairro da Boa Vista. Não sei se é perto aí da sua casa, né? Mas celebra-se esta Santa Missa lá, né? Se Deus quiser, um dia eu ainda a ver de, antes de partir para a eternidade, né, de assistir esta Santa Missa, que realmente, olha, vou dizer a vocês, é o céu na terra. Mas a missa atual não é o céu na terra,
Sim, podemos dizer que sim, né? Mas, um pouco, né? Pois é. Mas no sentido de elevado, no sentido de ser mais santificado, eu acredito que a Santa Missa Tridentina, ela é assim, certo? Bom, precisamos entender na missa antiga, na missa, sobretudo na missa em latim, o que está acontecendo. Isso é importante, né? Isso é importante. Novo ainda, obrigado, cara Cristina, mas nem tanto, meu filho, nem tanto. Eu já tenho 43, né? Tá certo? De outra sorte, eu pergunto, é preciso que o povo entenda as palavras da missa para aproveitar os seus frutos? Não. O que é preciso é entender a própria missa. Todos entendemos as palavras da Santa Missa? Entendemos no sentido de saber explicar? Claro que não. Né? Mas isso não nos impede de colher os frutos da missa. Se o entendimento, se o entendimento das palavras da missa fosse necessário para que a pessoa possa crescer espiritualmente e para aprender os frutos da liturgia, então só os doutores em teologia iriam à missa. Só eles se beneficiariam. Imagine só. Né? 51, como diz aquela propaganda, é uma boa ideia, né? Tá vendo? O motivo de muitos não gostarem do latim, né, como a Cristina, por exemplo, é por não ter entendido o que é a missa. Né? A missa é para Deus, não para os homens. Não somos nós que temos de entender as palavras, mas é Deus que tem que entender. Por isso que o documento da Sacrosanto Contigo, que eu li aqui, né, que diz assim: tome-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhe competem. Né? Isso aqui é o que ensinou o documento do Concílio Vaticano II. Tá certo? Eu quero contar para vocês que entre o ano de 2008 e 2009, o nosso apostolado de Defesa Católica ele promoveu uma campanha pela missa de São Pio V aqui na nossa diocese, pela diocese, né? Apesar que não estava ainda casado assim com a diocese. Tentamos fazer com alguns leigos, eu sei que conseguimos quase 50 pessoas simpatizantes dessa Santa Missa para que a gente pudesse tê-la aqui na nossa cidade, certo? Mas, infelizmente, né, a missa, essa campanha durou mais ou menos 1 ano e 2 meses. Foi a primeira campanha deste nosso apostolado de defesa católica, que na época não se chamava apostolado de defesa católica, né? Chamava apostolado missionário catequético, tinha um outro nome. Okay? E conseguimos quase 50 pessoas. Apareceu um outro sacerdotes interessados, mas a barreira maior era do bispo diocesano. Né? Por mais que o documento do então Papa Bento XVI falasse que não era necessário pedir autorização do bispo, né? Mas nós sabemos que na prática isso precisa acontecer. Né? Tanto que nesse documento Traditionis Custodes do Papa Francisco, né? Ele fez justamente essa inclusão sobre esse assunto, o que não é errado. Né? O problema é que o documento ele praticamente restringiu a Santa Missa. Né? Esse documento Traditionis Custodes, os guardiões da tradição, né? Quem são os guardiões da tradição? São os bispos. Né? E infelizmente o Papa restringiu esta Santa Missa e aí a coisa dificultou mais ainda. Já estava difícil antes, né? Aí depois, com essa restrição do Papa Francisco, ficou mais difícil. Mas não devemos jamais maltratar, xingar o Papa por causa disso. Não, devemos rezar por ele e rezar e pedir a Deus para que o próximo Papa possa alterar esse documento, né? Abolir ou alterar ou fazer qualquer coisa aí, né, para mudar um pouco isso, dar ao contrário, cada vez mais abertura a esta Santa Missa. Né? Até porque se falarmos de abusos, a missa atual, a missa que nós vamos, está cheia de abusos litúrgicos, dos menores aos maiores, né? Infelizmente, pelo Brasil e pelo mundo afora. E aí? Né? Como é que fica isso? Né? Meio comunista. Eu não diria isso, cara Cristina.
Eu não diria isso do Papa Francisco, mas não vou entrar nesse assunto hoje, né? Porque aí precisa a gente elaborar outras coisas, mas pode ser assunto de um outro mundo católico, viu? Me dá uma ideia aí para a gente poder comentar a respeito de certas falas, de certos pronunciamentos aí, certas atitudes do Papa Francisco, tá certo? Mas sobretudo, rezemos pelo Papa. Rezemos sempre pelo Papa, porque como diz a Santa Catarina, como dizia, né? Santa Catarina de Siena, ela dizia que é o doce Cristo na Terra. Então a gente precisa justamente rezar pelo Santo Padre, tá certo? E aí a nossa campanha, infelizmente, ela não foi para frente, a campanha acabou, né? Mas o apostolado segue em frente. Nós temos uma outra campanha, certo? Que aí eu tive que fazer toda a alteração, que já está lá no nosso blog Defesa Católica, que é a campanha pela Santa Missa em todas as dioceses, a Santa Missa Tridentina em todas as dioceses. Tá? É uma campanha que está lá no nosso blog Defesa Católica. E aí, diante disso, eu fiz uma enquete. Você sabe rezar alguma oração em latim? Qual a importância do latim para a Santa Igreja, na sua opinião? Foram duas perguntas, tá certo? O Gustavinho Santos simplesmente disse extra ecclesiam católica nulla salus. Aqui ele usou aquela famosa verdade de fé, que inclusive está no nosso catecismo atual da igreja, fora da igreja não há salvação. Né? Ele usou extra ecclesiam católica nulla salus. Né? Só que ele não disse, não respondeu qual a importância do latim para a Santa Igreja. Ele não comentou. Né? A Carla Cristina simplesmente disse não, e mais não respondeu também qual a importância do latim para a Santa Igreja. Só tem que responder todas as perguntas, cara Cristina. Só responde a metade, tá certo? São duas perguntas, então é importante que o amigo responda as duas perguntas, tá certo? Prestar atenção nisso daí, né? Tá certo? A Natália da Costa disse assim: sei rezar Ave Maria. O latim é importante para manter certas coisas intactas, já que é uma língua morta. É verdade. Olha, é o que eu falei para ela da importância, que eu comentei aqui, né? Da importância do latim por ele ser uma língua morta, por ela ser uma língua morta, ela não muda o seu significado. Né? Então aquilo que foi dito lá atrás, né, continua sendo dito ainda hoje, tá certo? A Luciclésia respondeu. A Luciclésia já respondeu que sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Glória ao Pai e até o Texto da Misericórdia. Olha, meus parabéns. É fundamental para manter a tradição viva e continuar transmitindo o Evangelho universalmente. Parabéns, Luciclésia. Muito bem, respondeu muito bem. O José de Maria, agora veja a resposta do José de Maria. Ele respondeu assim: ele não sabe nenhuma oração e disse assim: não tem nenhum interesse. É uma Carla Cristina 2. É Carla Cristina 2. Olha, Carla Cristina, tá vendo? O seu xará aqui, José de Maria, respondeu que não sabe nenhuma oração e não tem nenhum interesse em aprender. Simplesmente. Aí eu falei assim, né? Eu comentei. Que pena, meu irmão. Me chamou a atenção, né, essa postagem. Eu disse assim, que pena, meu irmão. Mas se quiser, o nosso apostolado pode ajudar. Aí ele respondeu assim: perdão, meu irmão. Não que eu não queira. Estou passando uma barra pesada com esses representantes de Deus da teologia da libertação, que estou desanimado da missão. Para amanhã, no ato, fiz uma linda melodia com o Kyrie eleison, paz e bem. Olha que coisa bonita, né? Eu não é? Aham, tá certo. O José de Maria, aí eu falei assim: salve Maria, meu irmão, reze pelo nosso clero. Aí eu perguntei de que ato ele fala, né? Ele não deixou claro que ato era esse. Aí eu falei: que bom que você gosta do Kyrie eleison. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Aí depois ele explicou que era o ato penitencial. Eu pensei que era algum protesto, alguma coisa assim do tipo, tal, né? Pois bem. A dona Vera Lúcia disse assim: eu não sei rezar em latim. A dona Vera Lúcia disse: não sei rezar em latim, a importância do latim é a língua oficial da nossa religião católica. Muito bem, dona Vera, muito bem. Tá certo? Mas
Para a gente concluir esse assunto a respeito da língua latina, quero deixar uma coisa clara aqui. E repito, para você aprender o latim, você precisa treinar. A melhor forma de você aprender a rezar em latim é você rezando, é você aprendendo. Né? Como é que se aprende? A melhor forma que eu acho é através do terço. Por que o terço? Porque o terço você tem a possibilidade de, como é uma repetição, trata-se de uma repetição das orações, principalmente a Ave Maria, né, que nós rezamos em torno de 53 vezes a Ave Maria, né? Então, é a melhor forma de você aprender e aprende rápido, né? Lendo, ouvindo, você vai aprendendo. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu procuro passar para as pessoas. É por isso que nós, normalmente, aqui nos nossos programas, eu sempre encerro com as principais orações da nossa fé em latim. Você reza todos os dias, cara Cristina, mas você reza em latim por acaso? Né? Muito bem, então a recomendação que eu dou a vocês é que vocês rezem. Rezem as principais orações da nossa fé na língua oficial da Igreja Católica. Né? Na internet tem sites para aprender, tá certo? Sim, tá vendo aí? Muito bem. É assim, né? Então tá na hora da senhora ir treinando na Vera Lúcia também, rezando as orações aí, né? Porque conforme a senhora vai lendo as orações, né, aquilo ali vai acabar ajudando a sua memória, vai se familiarizar com aquilo ali. Então é importante, tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos aos aniversariantes do dia. Deixa eu ver quem são os aniversariantes do dia de hoje, aqui do nosso da nossa página aqui do apostolado. Quem são os aniversariantes de hoje? A Cara Cristina e a Dona Vera Lúcia com certeza não é. Já, né? Cara Cristina, você faz aniversário quando, hein? Quando é que você faz aniversário? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então os aniversariantes de hoje são a Dona Maria José da Silva Palagi, Carlos André, Matheus Fabiana, Márcio Fabiano, Adelaide Silva, Paulo Sérgio, Luci Rodrigues, Roberto Lessa, Rosário Santos, Júnior Silva, Antônio Alvino. Esses são os aniversariantes do dia de hoje, tá? Parabéns, que Deus os abençoe. Nossa Senhora sempre os ajude. Felicidades são os meus sinceros votos, assim também como do nosso apostolado de defesa católica, tá? Isso, muito bem. A senhora, olha, tá vendo? Tá vendo, cara, Cristina? 12 de agosto você faz aniversário? Nossa, 12 de agosto minha mãe faz aniversário também, se estivesse viva. Estaria esse ano completando 83 anos de vida. Tá certo? Tá bom. A Dona Vera Lúcia disse que tentou uma vez, mas não conseguiu. Mas vou começar a treinar. Muito bem, Dona Vera Lúcia. Treine mesmo, para a senhora ficar sabida, para a senhora aprender a rezar as principais orações da nossa fé. Passar na frente da Cara Cristina. A Cara Cristina não quer aprender, mas a senhora quer aprender. Muito bem. A senhora quer fazer a diferença. Muito bem. Tá certo. Então vamos agora aos nossos momentos de pedido de oração. Então, Cara Cristina e a Dona Vera Lúcia, pedido de oração para hoje, fiquem à vontade para fazer, tá certo? Gostaria então de rezar por todas as almas que estão no purgatório, em especial aos meus pais, ao meu irmão, a minha tia Maria Fernandes dos Santos e a Maria Belmiro Bento, que é a mãe de um amigo meu chamado Paulo Luiz, tá? Pela recuperação da saúde, por Dona Romana Maria Jesus, Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz. Tá? A Dona Vera Lúcia pede pela oração pela mãe dela, então a gente reza para que a mãe dela possa ter aí, né? Acredito que ela está se referindo à saúde dela, né? Então, recuperação de saúde. Pela Igreja Católica, aposto muito bem, cara. Rezemos também pela nossa Santa Igreja. Falando nela, né? Rezemos pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade. Atualmente temos duas amigas, a Dona Vera Lúcia e a Luciclécia, amigas de qualidade, né? Pelo nosso apostolado de defesa católica,
assim como pelos nossos convidados de hoje, a dona Vera Lúcia, a Luciclécia, né? A Regina Ferri, a Cara Cristina, o José de Maria e a Marilza Souza. E rezemos também pela união de todos os cristãos, a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os pedidos. Amém. Amém. Obrigado, Cara Cristina, rezar por mim. Tá? Reze mesmo para que Deus possa me dar saúde. Estou precisando também. Eu lembro da saúde dos outros, mas também estou precisando também recuperar um pouco a minha saúde, né? Estou com umas dores aí. Então, rezem por mim, tá certo? Rezem por mim e rezem pelo nosso apostolado de defesa católica. Como isso é importante, tá bom? E é isso. Vamos rezar agora falando no latim, né? Falamos no latim boa parte aqui do nosso programa. Então, vamos rezar as principais orações da nossa fé na língua oficial da Igreja Católica. Pater noster quis in caelum sanctificetur nomen tuum, adveni et regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelum et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos educas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, minhas irmãs e irmãos, estamos encerrando o nosso programa de hoje, o nosso Mundo Católico. Agradeço a participação de todos e todas, em especial a Cara Cristina, a dona Vera Lúcia, o Gustavinho Santos, que deu um alô e depois correu, foi embora, né? A gente reza também, agradece também a participação dele. Na próxima semana não teremos o nosso Mundo Católico, tá? Não sei se vocês sabem, lembram, né? Mas estamos nesse período do mês da jornada de estudo, com o tema sobre o purgatório. Então, na próxima segunda-feira, nesse horário, eu vou estar respondendo as perguntas e respostas, né? No nosso vídeo, né? Devidamente vai ser gravado esse vídeo, tá? Eu vou postar no nosso canal do YouTube as perguntas com respostas que vocês fizeram a respeito sobre esse tema do purgatório. E aí a gente encerra a jornada de estudo com esse perguntas e respostas, né? Tá certo? Isso na próxima segunda-feira, tá bom? Amanhã, se Deus assim permitir, teremos o nosso programa do apostolado na nossa página do Apostolado de Defesa Católica aqui no Facebook, tá certo? Tá bom? Então é isso. Fiquem todas e todas com Deus. Uma santa noite. Salve Maria.